Então, boa noite a todos os irmãos, irmãs, sejamos todos bem-vindos. Possamos ter aqui momentos de boas reflexões, de boas inspirações do plano espiritual, né? E para a gente iniciar então as atividades da noite, eu vou ler uma pequena mensagem de autoria do Espírito Emmanuel, que tem como título Com Jesus. E Emmanuel vai nos dizer assim: a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração ao testemunho de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, queridos irmãos, convido a todos nós, nesse instante, para elevarmos o nosso pensamento em oração, nesse instante em que buscamos visualizar a figura do Mestre Jesus, com o seu olhar de mansidão, de bondade. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite em que nos encontramos nesta seara, buscando refletir em torno das tuas leis, em torno do teu evangelho de amor, da tua mensagem, que é o rumo para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que a vida nos traz, por todo o amparo espiritual que recebemos, e te pedimos, mais uma vez, que enquanto estamos nesta seara de amor, de luz, possam os amigos espirituais terem a permissão para se aproximar de nós, trazendo-nos as energias que porventura estejamos necessitando, para o equilíbrio, para o fortalecimento da nossa mente, do nosso coração. Contando, Senhor, com essas vibrações de paz e de amor, com essa proteção espiritual, em Teu nome nós iniciamos as reflexões, os estudos desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre este tema, o chá em uma reflexão espiritual. Mas não leve muito a sério o título e a imagem, é apenas uma imagem pitoresca para facilitar o entendimento. Na verdade, quando a gente fala de chá, a gente quer aqui falar sobre competência espiritual. Esse conceito de chá, ele é um acrônimo que ele vai nos falar sobre três características que foram muito bem estudadas por esse autor chamado Scott Parry.
ele estudou, se debruçou sobre o tema da competência. E é um assunto muito conhecido no meio acadêmico, no meio empresarial, porque todas as empresas, o mundo do trabalho, ele quer colocar as pessoas com o perfil correto nas atividades certas, para que a pessoa possa dar uma resposta de resultado que a empresa necessita o mais eficientemente possível. E estudando o conceito de competência, ele estabeleceu que a competência ela se forma de 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Daí aquela sigla chamada CHA. Então eu quero trabalhar aqui algumas reflexões em torno disso, mas evidentemente não nesse viés para o mundo do trabalho, mas para a nossa competência enquanto espírito imortal, enquanto alguém que está aqui no plano físico. E aí vem essa primeira reflexão, né? Qual o meu propósito na vida? Será que a vida se resume a uma série de atividades que nem sempre são agradáveis, muitas vezes são penosas, são custosas, tantas aflições, dificuldades, doenças, o envelhecimento e, por fim, o desencarne? Será que a vida se resume somente a isso? A uma luta por sobreviver, por permanecer aqui o mais tempo possível? E a doutrina espírita vai nos trazer reflexões importantes para que a gente compreenda o porquê que estamos aqui na Terra. E eles vão nos dizer, os espíritos, que nós estamos aqui como trabalhadores e o nosso corpo físico é o nosso instrumento de trabalho. E estamos aqui para termos experiências, atividades que visam o desenvolvimento do nosso potencial espiritual, das características que Deus colocou no nosso germe, no nosso íntimo, para que essa semente possa se desenvolver no tempo. Tudo aquilo que a gente enfrenta na vida física, tudo tem o propósito de aperfeiçoar, de enriquecer, de desenvolver o nosso espírito imortal. Todas as circunstâncias, todo o progresso, tudo aquilo que a gente vê no mundo, é meio que um objetivo transitório e de menor importância. Tudo aquilo que está no nosso caminho tem o objetivo maior de que a gente enriqueça a nossa alma dos tesouros que permanecerão conosco, mesmo após a morte do corpo físico. E aí é importante retomar um outro conceito que o Espiritismo nos traz, que eu acho que tem tudo a ver com competência, porque lá no livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz vai retratar como que é a vida nessa colônia espiritual chamada Nosso Lar. E ele está conversando com um amigo dele, e o amigo fala sobre alguém que era considerado um espírito, uma pessoa completista. E aí ele pergunta, mas o que vem a ser uma pessoa completista? E aí esse amigo vai dizer, completista é o título que designa as raras pessoas que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Então, de todas as circunstâncias que nós enfrentamos aqui, o completista é aquele que, quando retorna ao plano espiritual, ele está com a ficha de trabalho plenamente cumprida, o seu checklist, se a gente pode dizer assim, das suas atividades, dos seus compromissos, dos seus objetivos reencarnatórios.
E quando a gente fala de competência, é isso que a gente espera. É você dar o resultado correspondente ao esforço, ao investimento que foi feito. E Jesus, que é o nosso exemplo, o ser mais perfeito que esteve aqui, ele teceu várias parábolas, várias histórias, e todas elas muito ricas e que permitem as mais diversas reflexões. E a parábola dos talentos, que vocês devem todos lembrar, que fala, né, que o senhor lá, o proprietário, iria empreender uma viagem, vinha se deslocar, e deixou para 3 dos seus servos alguns talentos. Para um primeiro deu 5 talentos, para o segundo 2 talentos e para o terceiro 1 talento. E foi-se, né? Foi para a sua jornada. Passou-se muito tempo, ele retorna então para a prestação de contas, junto aos seus empregados. E aquele que havia recebido 5 talentos, demonstra de volta, além dos 5, produzi, multipliquei, gerei outros 5 talentos. O de 2 talentos, da mesma forma, produziu outros 2. E o terceiro, aquele que tinha recebido 1 talento só, por medo, por preguiça, enterrou o talento na terra e devolveu o mesmo que havia sido lhe entregue pelo Senhor. E depois a gente vai trabalhar um pouco mais nessa parábola, mas ela diz respeito à competência espiritual, aquilo que se espera. Quando a gente vem aqui para o plano físico, uma série de talentos, uma série de investimentos foram nos concedidos pela providência divina. Talentos de ordem física, talentos de ordem material propriamente dito, recursos, talentos de ordem moral, para que a gente possa, através desse conjunto de talentos nossos, produzir e fazer com que eles desenvolvam a vinha, né? Desenvolvam a fazenda do Criador. Muito bem. Então, quando a gente fala no chá, a gente vai utilizar esses 3 pilares. O primeiro pilar, então, o conhecimento, é saber as coisas. A habilidade é saber fazer. E a atitude é querer fazer. Para a gente fazer um exemplo bem simples, imaginemos alguém que deseja ser um motorista, né? Tirar lá a carteira de habilitação. O primeiro passo é o conhecimento. Ele vai ter que conhecer as regras, as leis de trânsito, o que as placas significam, os procedimentos que são necessários na teoria para que ele seja um motorista. Depois vem a habilidade, quando ele vai iniciar os seus treinamentos. Onde é que ele liga o carro, como que ele faz para engatar uma marcha, onde está o freio e assim por diante. Na medida que ele se capacita, que ele faz o treinamento, ele adquire a habilidade como motorista. Mas aí vem a terceira etapa, que é a atitude. Porque ele pode ter a carteira e não querer dirigir, eu não tenho vontade de ser motorista. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu não tenho a atitude para pegar o volante. Ou eu posso, conhecendo as leis, eu posso ser um motorista indisciplinado, eu posso beber e sair para dirigir, eu posso desrespeitar os limites de velocidade. Todos esses, então, esses 3 componentes, se eles bem utilizados, eles vão produzir um motorista competente, aquele que
conhece as leis, que tem habilidade para dirigir e que dirige na prática de acordo com o que se espera dele. E isso é em todas as áreas. Em tudo que nós formos fazer, nós vamos precisar utilizar esses três pilares. E falando agora de espírito imortal, qual que é a dimensão do conhecimento para o espírito? A doutrina espírita focaliza com assim muita veemência a importância do estudo, da busca pelo aprendizado, pelo conhecimento. Porque a evolução sem conhecimento é muito difícil de se processar. Com conhecimento, é como alguém que consegue olhar para um mapa do tesouro e entender o caminho para chegar ao tesouro. Sem conhecimento, é como alguém que, ao acaso, vai batendo aqui, batendo ali para chegar lá. E Emmanuel vai nos dizer que a existência é passo da evolução, em que o conhecimento é pão do espírito, quanto pão material é sustento do corpo. Então, conhecer as leis que regem a vida, conhecer a realidade espiritual para todos nós, deveria ser tão importante quanto nos alimentarmos diariamente. E os espíritos não exigem da gente que a gente passe horas e horas diariamente estudando, mas eles sugerem pelo menos 15 minutos por dia. Pelo menos. Você tirar um tempo para ler uma mensagem, ler um livro, assistir uma palestra de cunho espiritual, porque hoje a gente está sobrecarregado de informações que visam a nossa sobrevivência no mundo material, que visam as coisas do corpo, mas a gente tem deixado as coisas do espírito negligenciado. E o que está acontecendo? A multidão das pessoas que desencarnam, que retornam à vida espiritual, chega lá em péssimas condições, porque não conhecem as coisas. Tantos espíritos que desencarnam passam anos sem ter ao menos a condição de saber que desencarnaram. Não se dão conta que morreram, porque não têm o conhecimento mínimo espiritual. E nós, que já somos cristãos, que já temos uma fé, que somos abertos ao conhecimento espírita, nós temos acesso a tesouros extraordinários, para que a gente possa bem se conduzir aqui no plano físico, e quando a gente retornar para a vida maior, com total tranquilidade, a gente se readaptar à vida espiritual muito rapidamente. Então Jesus vai nos dizer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é que vai nos libertar das nossas amarras, dos nossos paradigmas mentais, das nossas paixões inferiores, porque ele é a luz que vai iluminar o nosso entendimento. E Kardec vai nos dizer que o estudo do Espiritismo não é um estudo de um dia ou dois, de uma semana. Eu comentava sempre no grupo de estudo que não tem formatura dentro do Espiritismo. O Espiritismo é um convite a um estudo, ao aprendizado até o fim, até o último dia de existência. Porque é tão vasto a quantidade de informações que os Espíritos nos trazem, que nós vamos necessitar de várias encarnações para pelo menos ler todos os livros. Imagine só os livros que são da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. São muito mais de 400 livros. Quantos de nós lemos 10% disso? Muito poucos. Então o estudo do Espiritismo, como diz aqui Kardec, ele vai exigir homens sérios, perseverantes, pessoas abertas à compreensão dessa nova realidade.
E André Luiz nos fala: aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita, que se consagra aos elevados princípios que abraça. O espírita que não estuda é um espírita que parou no tempo. No plano material, no plano físico, também é assim. Imagina um profissional que não busca cursos de atualizações, que não está atento às novidades da sua área. Em breve, esse profissional está obsoleto, porque cada vez mais as coisas se transformam, evoluem com maior velocidade. Imagina os conhecimentos do espírito. Se eu deixo isso para trás, é como aquele fogo, né, da fogueira que você não mexe, começa aquela cinza ir se solidificando, e quando vê, esse conhecimento não é que eu deixo de tê-lo, mas ele deixa de estar ativo na minha concepção, no meu discernimento do dia a dia. Então, aprender sempre e saber mais. E aí a gente vai para essa questão da habilidade. Quanto maior o conhecimento que eu tenho, maior a probabilidade de sucesso na minha encarnação, nos meus objetivos. A gente conhece aquelas pessoas que são pessoas com habilidades em muitas coisas, né? É aquele cara que canta, toca violão, sabe trocar lá uma tomada, é o cara que arruma um motor. Tem aquelas pessoas multitarefas que você vê o que precisar, você liga para o cara e o cara sabe resolver. É uma pessoa que já está com maiores quantidades de tijolinhos, vamos dizer assim, na sua construção evolutiva. Ele está com maior capacidade de absorção de conhecimentos, de aprendizados. Mas depende da vontade. Quantas pessoas cheias de saúde, cheias de capacidades, de potenciais, e que ficam deitados em berço esplêndido, os chamados nem, né? Não trabalham, não estudam, dependem dos outros para tudo. Quantas pessoas que chegaram a uma determinada idade, de repente se aposentaram, jovens ainda, e simplesmente não fazem mais nada da vida. Não estudam, não se dedicam a nada. É como se alguém que já estivesse morto em vida, morto durante a própria encarnação. Então a habilidade é essa capacidade que eu tenho de produzir, de fazer as coisas. É uma dimensão da competência. E aí a gente traz de novo a parábola de Jesus dos talentos. Então esses talentos são esses recursos, tanto de ordem material ou moral, e que eles podem se transformar. Não necessariamente irão, depende daí da nossa próxima dimensão, que é a dimensão atitude. Eles vão se transformar, então, em progresso, em conhecimento, em elevação espiritual. E Emmanuel vai dizer uma coisa importante, ele diz assim: não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema, alusivo à capacidade de recebê-los. Então, os talentos divinos, eles não vêm de mão beijada. Nós é que precisamos nos esforçarmos para multiplicá-los, para desenvolvê-los, para enriquecê-los. Jamais na nossa vida nós vamos ter a condição de culpar alguém, de culpar uma situação ou outra pelo nosso fracasso. Nosso fracasso é exclusiva responsabilidade nossa. Porque todos os nossos compromissos, por trás deles vem todo um aparato, um esforço de Deus, da espiritualidade, para que a gente tenha as condições de enfrentar e desenvolver e vencer. Se a gente não utiliza e não sai daqui como alguém competente, é por nossa exclusiva responsabilidade. Todos possuímos talentos, visíveis ou ocultos,
e eles estão à espera de que os utilizemos. Então a decisão nos cabe, a escolha nos pertence. Daí a terceira dimensão da competência, que é a atitude. Então lá quando o Senhor distribuiu os talentos, 2 deles tiveram uma atitude positiva, uma atitude de aproveitar a oportunidade e produzir. Já aquele que havia recebido um talento, desperdiçou o tempo, o recurso que foi lhe dado. Até um parênteses, sabe, quando a gente fala em talento, né? Talento era uma medida de dinheiro lá da época. E aí, estava vendo que, pesquisando, um talento significava 18 anos de trabalho de uma pessoa. Então, era bastante dinheiro. Mesmo aquele que a gente pensava, o cara recebeu um talento só, mas era bastante coisa para ele, que ele poderia ter produzido com esse valor. E cada um vai receber segundo as suas capacidades. Então a gente também tem que ter a compreensão de que Deus não espera de nós uma santidade, uma perfeição, uma competência absoluta que a gente ainda não tem. Nós estamos desenvolvendo pequenas competências, né? Numa encarnação, a gente vai desenvolver pequenos aspectos, porque as competências são múltiplas, são diversas. E, no geral, os resultados são lentos, os passos são pequenos. Mas o importante é a gente dar os passos no roteiro certo, né? Então, lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus. E que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Então, no fundo, o que a gente tem que se preocupar é com o nosso aprimoramento interior, dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa capacidade de amar, de servir ao semelhante. Porque, como diz o próprio Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei e os profetas. Então, no amor nós temos o quilate da nossa evolução, o quilate do nosso desenvolvimento. E nem sempre essa caminhada ela vai ser toda coletiva. Às vezes, pessoas que a gente ama não comungam dos mesmos sentimentos que nós. Mas o que a gente pode fazer é desenvolver aquilo que somos, para que a gente possa, no devido tempo, fornecer as flores, fornecer os frutos, e essas pessoas que a gente ama possam, através do nosso exemplo, das nossas atitudes, das nossas competências, se espelhar em nós e buscar também o seu processo de caminhada, de crescimento. Emmanuel também nos diz lá na Fonte Viva: por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Tem os dias tumultuados, as épocas difíceis, em que nós às vezes nos sentimos distantes de Deus, reconheçamos, né? Mas sempre há uma força espiritual, sempre há um amparo divino em relação a nós. Basta que a gente mire esse nosso olhar para o alto, que a gente busque essa inspiração através da oração, da meditação, do pequeno esforço diário no bem, e o caminho vai sendo superado.
e as luzes do bem vão assim nos facilitando o entendimento e o crescimento na jornada. E por fim, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Se nós estivermos então com essa perspectiva no nosso caminho, uma perspectiva espiritual, buscando o bem, certamente, quando nós regressarmos à pátria espiritual, nós vamos ser reconhecidos não como aquele trabalhador totalmente comprometido e capacitado para qualquer tarefa, mas como aquele trabalhador que sujou o seu macacão, que se esforçou, que trouxe novos valores, novos conhecimentos, novos tesouros no seu coração. Meus irmãos, então vamos nesse instante passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o passe coletivo. Novamente, vamos buscar esse espírito de oração, de reflexão. Querido Mestre, que possam nesse instante os nossos mentores amigos, nossos anjos guardiães, trazer a cada um de nós as vibrações de paz, de harmonia, de bem-estar espiritual que tanto necessitamos. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, que possamos mentalizar esses irmãos que fazem parte dos nossos círculos de relações, que cada um deles possa também receber essas energias de luz, levando a esperança, a fé, a coragem, o discernimento, a fim de que todos possam encontrar o seu caminho de crescimento, de aprendizado, cumprindo com os seus compromissos, com as suas tarefas nesta encarnação. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, nos recantos de dor do plano espiritual, que todos possam, Senhor, receber a Tua nesga de luz, a Tua vibração de luz, para que o coração, para que a mente de todos possam sentir o Teu amparo, a Tua presença. Te pedimos, Senhor, por todas aquelas regiões que se encontram em guerra, que possa, Senhor, a Tua vibração de amor consolar, amparar, corrigir e incentivar os caminhos da paz, que só esses é que nos levam ao crescimento, à felicidade. Ilumina-nos, Senhor, para que cada dia possamos aproveitar as oportunidades para servir, para amparar, para orientar,
cada irmão que passe pelo nosso caminho possa recolher algo de bom numa palavra, num sorriso, numa vibração de paz, como um elemento da tua presença na vida de todos nós. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória, Santíssimo Deus e Pai Celestial. Que assim seja. Meus irmãos, o passe foi ministrado. Que tenhamos todos nós uma semana de muita paz, de muita luz espiritual. E até a próxima semana, se assim for possível. Muita paz, muita luz a todos nós.